Na semana passada, no domingo passado, nós fomos convidados à meditação justamente desta realidade que se chama proximidade. Hoje o Evangelho começa justamente João falando: o reino dos céus está próximo. Mas hoje nós precisamos, além da proximidade, acrescentar mais um passo. E o passo significa subir. Aproximar-se para subir. É muito fácil aproximar-se para descer. Vejo quantas pessoas têm amizades, por exemplo, para beber bebidas alcoólicas, para fumar, por exemplo, maconha, para usar outras drogas mais fortes. Quantas pessoas formam verdadeiras legiões, que hoje o povo chama facção, mas são pessoas que se aproximam, mas se aproximam para descer, para fazer os outros descer. Quantas pessoas podem estar nas calçadas ou estar nos celulares passando fofocas? São pessoas que se aproximam, mas se aproximam para descer. Nós somos convidados a nos aproximar para subir. É uma realidade mais difícil. Não é tão comum formarem-se grupos para, por exemplo, fazer caridade, por exemplo, cuidar dos pobres, por exemplo, um grupo de voluntários para visitar os hospitais, um grupo de voluntários para ensinar aqueles que não sabem. Não é tão fácil, pois é este o convite que se faz na liturgia de hoje. Primeiro, a leitura que fala do grande profeta Isaías, o capítulo 11. O profeta se dá o direito de extravasar na sua esperança de um mundo que se reúne, o mundo aqui entendido como pessoas que se reúnem para se tornarem boas. E ele faz isto dizendo: o leão deitará junto do cordeiro, a vaca e o urso serão tangidas por uma criança. A criança pode até pegar uma serpente venenosa e o veneno não fará mal nenhum. O profeta está falando desta possibilidade que todos nós temos como seres humanos, de nos reunirmos, renunciando às nossas qualidades ruins, para vivermos as nossas boas qualidades, para desenvolvê-las e multiplicá-las, potencializá-las,
porque nos encontramos com outras pessoas que também estão com o mesmo projeto, com o mesmo desejo, com o mesmo intento. É possível. Pode até não ser tão comum como aqueles que se aproximam para fazer o mal. Mas existe sim. E é possível. E durante esta semana, nós somos chamados a meditar, vir a nós, mergulhar em nós, olhar ao lado, o vizinho, alguém, o familiar, um amigo à distância, que você identifica que ele também quer fazer o bem. Se aproximar e convidar, estimular o outro a fazer o bem com você. Esta é a proposta. Nós podemos mudar o mundo se nós mudamos a nós. Nós podemos transformar a realidade. Se vamos fazer isto, é uma decisão pessoal e coletiva, mas podemos. Na segunda leitura, São Paulo vai nos dizer que tudo aquilo que foi escrito, inclusive este grande sonho do profeta Isaías, tudo isso pode acontecer. Jesus identificou 12. E com estes 12, ele começou a sua igreja. Embora um o tenha traído, o outro tenha negado, mas os que ficaram, os 11 que ficaram, continuaram unidos, foram tirando de si as suas dificuldades, as suas qualidades não tão humanas, e foram potencializando uns com os outros as suas boas qualidades, e nós temos 2000 anos de experiência de igreja. Porque tudo começou ali. E tudo começa hoje também, quando cada um de nós faz esta mesma caminhada para a proximidade e para a elevação. João Batista nos é proposto como um grande exemplo. João Batista é um homem solitário. Como solitários são todos os seres humanos que se recusam a ir na onda, a se aproximar para descer. Se nós formos pensar nos convites que nós recebemos, grande parte deles não foi para nos elevar, mas foi para nos rebaixar. Inclusive insultos. O que é um insulto? Um insulto é um convite a nos fazer uma pessoa, nos tirar da nossa calma para entrar, descer ao nível daquele que está insatisfeito, daquele que está infeliz. Quantas vezes estamos felizes, alguém nos insulta, nos convida para nós abandonarmos a nossa alegria e entrar num estado de tristeza e de ira e de violência. Não podemos aceitar esses convites. Quantas vezes estamos aí e alguém nos convida a falar, destruir a vida do outro? Não podemos aceitar isso. Mas também não podemos ficar parados. Nós temos que tomar iniciativa. Identificar o que tem de bom em nós. E foi o que João Batista fez.
João Batista foi para o deserto, que aqui não se trata tanto de deserto, mas significa que ele cultivou a sua interioridade. Nenhum de nós está no deserto. Nós estamos aqui numa assembleia cristã, a Santa Eucaristia. Mas se cada um de nós carrega dentro de si um deserto, onde só você pode entrar. E Deus, e algumas dimensões da nossa vida, nem a gente mesmo entra. Não é à toa que Pascal, um gênio da humanidade, e ao mesmo tempo um cristão, ele diz: Le cœur a deux raisons que la raison connaît pas. O coração tem razão que a razão desconhece. Existem dimensões internas que nem nós tomamos conhecimento. É um deserto. Mas dizer, eu sou a voz que clama no deserto, significa, eu sou a voz que falo ao teu coração, ao teu interior. E só você pode deixar eu entrar no seu interior. No Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, tem uma expressão muito bonita. Eu estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir a porta, eu entrarei e nós faremos uma ceia de alegria e de felicidade. Só você pode abrir a porta do seu coração. Só você pode deixar que a palavra de Deus penetre no coração, transforme a sua vida. Por isso que João Batista, esta voz de endireitai as veredas, aplainai, tirai as depressões e as elevações. O que são isso? Tem gente, e muitas vezes, nós temos uma visão muito além do que nós somos. É preciso baixar, quebrar o orgulho, a presunção, aplainar. Mas é possível também que muitas vezes nós tenhamos uma visão completamente inferior à nossa realidade. Eu não sou capaz disso. E para quem acha que não é capaz, é muito importante que leia o capítulo 25 de São Mateus, na parábola dos talentos. Porque muitas vezes a gente acha que porque a gente não é uma pessoa famosa, não tem poder, a gente também não tem nada a fazer. A gente também não tem nada a construir. E isso é uma pegadinha. Porque é evidente que tem pessoas que têm uma responsabilidade maior do que a minha. E por isso estas pessoas têm que se dedicar muito mais do que eu. O Papa tem um dia, 24 horas a cada dia. Ele tem uma responsabilidade muito maior do que eu. O que ele diz tem um significado, uma extensão muito maior do que o que eu digo. Mas isso não me dá o direito de ficar calado. Eu que tenho um dia com 24 horas, tenho no Enem
uma paróquia com todo mundo me ouvindo, mas eu tenho alguém que está me ouvindo. E eu não posso me omitir no bem que eu posso fazer. E você? Você tem lá a sua casa. Você talvez não consiga reunir todos os domingos o tanto de pessoas que, embora pouco, mas que eu consigo reunir aqui. Mas você tem seu filho. Qual é a voz que vai ficar nele? Qual é? A voz que clama no deserto. É aquela voz, você é capaz. Em frente, vá, é possível. Procure alguém bom, seja bom, procure outro bom. Se unam e se elevem juntos. Ou é aquela voz, é nervoso, ele não pode, coitadinho, chora com tudo, dá um branco. Qual é a voz que vai ficar no deserto do coração do seu filho? Qual é a voz que vai ficar na mente do seu filho? Voz esta que ele até esquece, mas que fica lá. Eu conheço muitas pessoas que têm medo de rã, por exemplo. E a pessoa tem consciência que rã não morde, que rã não ferroa, mas tem pavor. E por que é que ela ficou com medo? Porque um belo dia, quando aquela criança que hoje é um adulto e que tem medo de rã, um belo dia estava no colo de alguém, fosse a sua mãe, fosse o seu pai, fosse alguém adulto. Quando de repente ela estava brincando feliz da vida, quando de repente uma rã pulou na criança e o adulto deu um grito e soltou a criança. O cérebro aprende por forte emoção. E aquela criança começou a chorar, não pela rã, mas pelo grito do adulto, pelo susto do adulto. Depois a criança esqueceu aquela cena, esqueceu o susto do adulto, esqueceu o grito, mas o medo ficou. E toda vez que vê uma rã, corre. Se zanga consigo mesmo, mas ela não morde, agora eu vou tirar. Mas não tira. O que você está colocando no deserto de seu filho, de seu amigo, da pessoa que está ali com você? Ah, eu só tenho 2 pessoas, então não vou dizer nada. Aí é enterrar o último talento. Uns recebem 5. Tem que trabalhar muito para gerarem mais 5. Outros recebem 2, tem que trabalhar para gerar mais 2. Outros recebem só 1, tem que trabalhar menos, mas tem que trabalhar. Todos nós temos esta missão no mundo. Primeiro, de desenvolver o que tem de bom em nós. Segundo, encontrar outros que também estejam desenvolvendo o que há de bom neles. E terceiro, espalhar esta bondade por onde nós pudermos ir, onde nós estivermos. Esta é a voz que clama no deserto. Que voz clamará lá no seu quarto, lá no seu trabalho, onde você estiver? Qual é a voz que está clamando? E se tem alguma voz ainda clamando que você não é capaz, que você não consegue, que você não precisa, que você não vai conseguir, cale estas vozes e deixe a voz de João Batista entrar em você e dizer: nós queremos ver os frutos da vossa conversão. Deixa a voz de Isaías falar no seu deserto, dizendo: assim como é possível até um leão andar ao lado de um cordeiro,
é possível que você tire todos os suas qualidades ruins e fique com as boas e com elas se ajude e ajude os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.